Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos, esqueçamos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem, com a vontade do Senhor. Retiremo-nos das regiões escuras da morte, na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Trecho da mensagem Hoje Onde Estivermos, extraída do livro Vinha de Luz, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia a todos os ouvintes, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações. A mensagem de hoje tem o título Vibrações, do livro Paz e Renovação, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Entendendo-se o conceito de vibrações no terreno do espírito, por oscilações ou ondas mentais, importa observar que exteriorizamos constantemente semelhantes energias. Disso decorre a importância das ideias que alimentamos. Em muitas fases da experiência terrestre, nos desgastamos com as nossas próprias reações intempestivas ante a conduta alheia, agravando obstáculos ou assombrando problemas. Se nos situássemos, porém, no lugar de quantos nos criem dificuldades, estaríamos em novo câmbio de emoções e pensamentos, frustrando descargas de ódio e violência, angústia ou crueldade que viessem a ocorrer em nossos distritos de ação. Experimenta a química de amor no laboratório do raciocínio. Se alguém te fere, coloca-te de imediato na condição do agressor e reconhecerás para logo que a compaixão deve envolver aquele que se entregou inadvertidamente ao ataque para sofrer em si mesmo a dor do desequilíbrio. Se alguém te injuria, situa-te na posição daquele que te apedreja o caminho e perceberás, sem detença, que se faz digno de piedade todo aquele que assim procede, ignorando que a corta na própria alma, induzindo-se à dor do arrependimento. Se te encontras sob o cerco de vibrações conturbadoras, emite de ti mesmo aquelas outras que se mostram capazes de gerar vida e elevação, otimismo e alegria. Ninguém susta golpes da ofenda com pancadas de revide, tanto quanto ninguém apaga fogo a jorros de querosene. Responde às perturbações com a paz. Ante o assalto das trevas, faze a luz. Se alguém te desfecha vibrações contrárias à tua felicidade, endereça a ele a tua silenciosa mensagem de harmonia e de amor com que lhe desejes felicidade maior. Disse-nos o Senhor: batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Este mesmo princípio governa o campo das vibrações. Insiste no bem, e o bem te garantirá.
Espiritismo em Marcha. Agenda. Seminário Espiritualidade e Atualidade. É tempo de regenerar. Se aproxima o 18º Semestre, que irá ser realizado nos dias 28, 29 e 30 deste mês, no Centro de Convenções, Teatro Guararapes, e que contará com a participação de Edivaldo Pereira Franco, Décio Iandoli, André Trigueiro, Denise Lino, Jorge Elahá, Rodrigues Salles, Rossandro Klingey, Frederico Menezes. Ingressos para o evento aqui em nossa cidade, em Caruaru, você consegue através do telefone DDD 81 99898 9800. Esse evento volta ao seu aspecto presencial de uma forma a ser daqueles eventos mais caracterizado com a presença de palestrantes de todo o Brasil. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Continuação. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. As trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus, cansados afinal de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação. Até ao seio das famílias reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhe será o termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem
entendesse com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar, antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus, antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte, de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens, e não dele, que era como médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeira Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 834. É responsável o homem pelo seu pensamento? Resposta dos Espíritos. Perante Deus, é. Somente a Deus sendo possível conhecê-lo. Ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 25, lemos: E, tendo medo, escondi na terra o teu talento. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Tendo Medo, e que faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcança o fim do corpo, como sensitivas humanas, sem um mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquecer-á com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 7h30 da noite. Casa Allan Kardec,
localizado na rua Seriaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, na segunda parte do programa, onde trazemos perguntas com os temas abordados durante o programa, objetivando um melhor aprofundamento do nosso entendimento sobre a revelação espírita. Mas, primeiramente, voltamos a enfocar a importância desse grande evento que irá ocorrer no final deste mês, agora de julho, lá em Recife. Será o 18º SEMESP, Seminários Espíritas de Pernambuco, que terá como tema central Espiritualidade e Atualidade. É tempo de regenerar. Esse evento, que vem sendo realizado há 18 anos pelo Grupo Espírita Seara de Deus, lá do Janga Paulista, realiza no Centro de Convenções Teatro Guararapes e contará com a participação de renomados palestrantes da doutrina espírita. O primeiro, que abre o evento na sexta-feira à noite, dia 28, será Divaldo Pereira Franco. Depois terá palestras no sábado e domingo, com Décio Iandoli, André Trigueiro, Denise Lino, Jorge Elahá, Rodrigues Salles, Rossando Klingey. E no final do evento, uma palestra com Frederico Menezes. Aqui em Caruaru você pode obter ingressos para o evento através do telefone DDD 81 998 98 9800. Vamos então para a primeira questão com os temas que foram abordados nesta manhã. Que são regiões escuras da morte na prática do mal? Na mensagem de abertura do programa, que foi extraída do livro Vinha de Luz, é a mensagem Hoje, Onde Estivermos, o Espírito Emmanuel traz importantes subsídios para a nossa compreensão desses textos que ele aprofunda à luz da doutrina espírita. Então, regiões escuras da morte na prática do mal. Emmanuel se refere ao fato de que todas as atitudes nossas que vão de encontro, que são contrárias às leis divinas e que são, claro, geradoras do mal, têm como consequência a criação, a fomentação de regiões escuras da morte e que ficam sediados no homem que serviu de veículo para a manifestação dessas práticas. Então, é no psiquismo nosso, sobretudo em nosso passado reencarnatório, aonde estivemos distanciado das leis divinas e que por isso fomentamos essas regiões escuras da morte, que é sinônimo aqui de inconsciência, de distanciamento das leis divinas. Elas têm uma repercussão grande na nossa vida atual. Hoje nós, ao nos permitirmos iluminar pelo conhecimento do Evangelho do Cristo, espalhamos luzes sobre essas sombras, mas é necessário que haja um trabalho decisivo e continuado na transformação, na reciclagem desse material de sombras, direcionando agora para que eles sirvam de combustível para a luz do Evangelho do Cristo, de tal forma que
na presente experiência encarnatória que nos encontramos, aonde tivemos essa aproximação com o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, foi-nos dado os instrumentos ideais para a drenagem dessas regiões da morte. E aqui é bom também esclarecermos de que nas cartas do apóstolo Paulo, aonde ele trata de uma forma profundamente espiritual a revelação do Evangelho do Cristo, há em determinada carta uma afirmação dele que deixa bem claro o seguinte: o último inimigo a ser destruído é a morte, significando que através do Evangelho do Cristo, que estaria dali em diante cada vez mais se estendendo por toda a humanidade, teria como consequência final, como seu maior objetivo, a drenagem completa dessas regiões escuras da morte, que foram fomentadas por nós mesmos quando nos distanciamos das leis divinas. Então, tenhamos certeza, como o apóstolo Paulo disse, é o último inimigo a ser destruído, porque ele assinala esse inimigo, a morte, como o sinônimo de inconsciência ou de conflito com as leis divinas. Vamos então para mais uma questão com os temas elaborados nesta manhã. Quais são as promessas do Cristo que o Espiritismo veio realizar? Na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, os Espíritos colocam essa assertiva: o Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Então, que promessas do Cristo são essas? Elas foram assinaladas no Evangelho de João, capítulo 14, e estão inseridas na promessa do Consolador prometido, que é o Espiritismo. E Jesus deixou assinalado as características que nos faria identificar a presença desse Consolador e o cumprimento das promessas assinaladas pelo Mestre como sendo os sinais evidenciadores da presença desse Consolador aqui entre nós. E lembramos aqui aquelas colocadas no Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus diz assim: eu não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei o Consolador, o Espírito de verdade. E aí traça para os discípulos aquilo que facultaria mais adiante a identificação plena desse Consolador. Ele viria lembrar os ensinamentos do Cristo. Ou seja, seria necessário que a humanidade passasse por vários períodos de sombra, de escuridão. Foi o que ocorreu de uma forma muito caracterizada na chamada Idade Média, para que mais adiante, florescendo na Europa, nas Américas, a base ideal para o surgimento
do Consolador, deu-se esse fato através da revelação espírita. Então o Espiritismo vem lembrar de forma profunda os ensinamentos do Cristo. Segundo ponto, Jesus diz da seguinte forma: vem lembrar os meus ensinamentos e vem ensinar coisas novas que não terias condições de compreender naquela época. Então não há dúvida de que a revelação trazida pelo Espiritismo, aonde a compreensão da reencarnação, da imortalidade da alma, da comunicabilidade entre os espíritos, evidenciaria a continuação dos ensinamentos do Cristo, que ele havia assinalado como tarefa que caberia ao Consolador. Então aí nós temos mais um sinal. Lembrar os ensinos do Cristo, trazer ensinos novos que à época os discípulos não tinham condições de compreender, e mostrar a nós o Deus grande, o Deus poderoso, evidenciando pela compreensão das leis divinas reveladas no mundo espiritual e trazida para nós, a evidência de tudo aquilo que Jesus ensinou, de que Deus é um Deus de amor e de misericórdia, e que procura, por todos os meios, incentivar e ajudar o progresso, a felicidade de todos os seus filhos. Vamos assim para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Como podemos superar vibrações perturbadoras? Emmanuel, na mensagem Vibrações, do livro Paz e Renovação, nos dá os caminhos eficazes para conseguirmos isso. E ele diz assim, lembrando aqui algum trecho que foi ouvido durante a leitura da mensagem: se te encontras sob o cerco de vibrações conturbadoras, emite de ti mesmo aquelas outras que te mostrem ou que se mostrem capazes de gerar vida e elevação, otimismo e alegria. Então, o primeiro ponto que Emmanuel assinala é irmos de encontro a vibrações geradoras de perturbações, de desassossegos, de emoções desequilibradas, estabelecermos nas vibrações que se associam ao otimismo, à alegria, à elevação. É necessário que haja um trabalho de substituição. Quando nos vêm sentimentos de medo, afrontarmos com os sentimentos de confiança, de presença da espiritualidade do bem. Mais adiante, Emmanuel acrescenta: responde às perturbações com a paz. Ante o assalto das trevas, faz luz. Se alguém te desfecha vibrações contrárias à tua felicidade, endereça a esse alguém a tua silenciosa mensagem de harmonia e de amor. Então, essa é a receita traçada por Emmanuel para nós. Vibrar positivamente, estabelecer nos recursos que nos são dados através da prece, da meditação, os elementos eficazes para superarmos completamente as vibrações geradoras
de perturbações. Estamos assim chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a audiência de todos. Divulguem nosso programa. Estamos aqui com vocês todos os domingos, às 7:30 da manhã, com Espiritismo em Marcha na sua Rádio Liberdade. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.